Ciso, como que você está respondendo ao seu incidente? Sou Bruno Alter-Jung, estou com o Felipe Tomé e hoje a gente vai falar um pouquinho de Ransomware em resposta ao incidente. Dois convidados exemplares, por favor, apresente-se. Fazer as honras. Me chamo Bruno, eu sou gerente de desenvolvimento de negócios em cibersegurança na Teletex. E agora passa meu colega. Bom, eu sou o Diogo Santos, eu sou coordenador da equipe de resposta a incidente, inteligência da ameaça e threat hunting. Assunto bacana, hein? Assunto polêmico, na verdade, né, Felipe? Era o que a gente chamou já, né? Assuntos polêmicos são assuntos legais para se conversar, não é verdade? A gente tá prometendo todo episódio polêmico e não trouxe até agora, mas o jogo falou que tem. Acompanha até o final, pessoal. Me comprometam. Eu vejo muito o Ransomware. Às vezes eu sinto que parece quase o Voldemort, né, do Harry Potter. A galera fala Ransomware. Você falou desse aí, por quê? Por que é tão delicado esse assunto? Cara, eu acredito que é a técnica de ataque que atrapalha mais qualquer tipo de negócio ou qualquer pessoa. Devido ao fato de você explorar e você estar ali dentro da infraestrutura da empresa ou de uma pessoa física, que seja, e o cara tá ali, ele tá entendendo tudo que você tá fazendo, ele entende sua vida. E a hora que ele efetiva o ataque, ele já sabe tudo que ele precisa saber para que você não consiga mais dar nenhum passo. Então, eu acredito que seja o perigo de informação que ele obtém e tudo que ele consegue levar para você para te assustar, faz com que seja um dos mais temidos ataques. Assim. Temos diversos ataques, mas esse eu acho que devido ao grau de informação que ele obtém, faz com que a pessoa fique a empresa fique bem receosa, assim, porque é muita informação. Exato. O impacto financeiro também é algo que tira o sono de todo mundo, né? Você vê as empresas, de dia para noite, pode deixar de faturar, você, dependendo do seu negócio, é totalmente impactado, né? Hoje, com a era digital, né, tudo é afetado. Então, não é só a questão, né? Você tem um ataque, muitas vezes você está preparado, mas pode acontecer e, além de tudo, os atacantes fazem tripla extorsão. Né? Você tem o risco de ele criptografar seu dado, né? Expor seu dado e ainda atacar seus clientes, seus fornecedores. Né? Então, é algo que deixa todo mundo de cabelo em pé e, assim, muitas vezes, né, como foi falado, é muito tempo para você conseguir detectar esse ataque. E para responder também, não é fácil. Tira o sono porque envolve todo mundo. Envolve toda a empresa em todas as camadas, né? É algo que realmente para todos os clientes que a gente conversa é algo que tira o sono. Complexo, né? Eu estava falando com o Felipe, eu queria muito saber de vocês, especialistas da área, como que o War Room ali, como que é essa experiência, né? Como que vocês que atendem clientes, né? Como que passa na cabeça daquelas pessoas ali naquele momento? Bom, tem graus e graus de maturidade, né? Então, tem empresas, por exemplo, que já trabalham nesse cenário de exercício de incidente, que já trabalha com um cenário de conscientização, que sabe exatamente o que vai acontecer, ali não é nenhuma surpresa. Né? Então, quando o alarme toca, fala assim, o incidente bateu, é ransomware. Todo mundo já ativa o protocolo, vai para a sala, na calma, na devida, assim, calma não, mas na devida controlada pressão, se começa a atuação ali. Então, esse trabalho preventivo antes do incidente é essencial. Se você não faz esse trabalho de casa, de você conscientizar ali como vai ser, quando vai ser, quanto tempo que vai demorar, o esforço para se reportar e tudo mais, na hora do incidente vai ter uma pressão acima do normal. Sim. Então, o War Room, seja um War Room virtual ou um War Room físico principalmente, o que mais vai tirar ali o caminho do sucesso de você conter e erradicar um incidente é a pressão exacerbada que a camada executiva coloca. Isso aqui eu não tenho medo de errar. Então, muita gente hoje, quando vai fazer exercício de incidente, uma das primeiras coisas que estão considerando eu envolvo a camada executiva? Sim. Então beleza.
Então, Exato. é isso, sabe? Exato. Mas o que você vê, Diogo? Eu vejo que o líder o líder da War Room, ele tem que ter a maturidade e aquele se desesperar com calma. Ele tem que ter a maturidade de estar na War Room quem precisa estar, né? Como o Felipe bem colocou, às vezes os executivos eles estão lá porque eles têm que estar. Então, tem aquela pressão, é um negócio. Igual o Bruno falou, cara, envolve a parte financeira, envolve o dinheiro. E o executivo, às vezes, ele vai auxiliar, mas devido a tanta pressão que ele também está sofrendo, ele pode atrapalhar um pouco. Então, eu acredito que a gente pode ter 2 tipos de War Room. Podemos ter o War Room técnico, que é o que a gente faz bastante, e o War Room executivo. Então, o War Room técnico, o pessoal fica atuando e trabalhando para restabelecer o ambiente o mais rápido possível. E o War Room executivo é onde vai recebendo as informações, o relatório do incidente, a timeline, o passo a passo do que está acontecendo e o prazo o prazo não, né? Mas é uma estimativa de quando aquela operação vai estar de volta no ar. Então, eu acho que essa divisão das 2 War Rooms é bem interessante e funciona muito bem. Agora, você ter aquela pressão e ter aquela galera dentro da sala e muita gente dando opinião e pessoas que não sabem nem o que estão fazendo ali, ele acaba complicando um pouquinho a atuação de remediação. Exatamente. E agora tem poucos detalhes para falar, já complementaram bastante, mas existe o velho clichê, né, que todo mundo fala em tecnologia, processos, pessoas e tecnologias, né? Foi muito bem citado. A prevenção, né, você ter processos bem definidos, as pessoas com papéis e responsabilidades e as tecnologias, no fim, alinhada a isso, você consegue ter um arrum efetivo, né? Então, a prevenção é o melhor remédio para um mau arrum de sucesso, né, na minha visão. Porque quando você chega num arrum, você não tem um processo bem definido. O que eu vou fazer? O que eu vou restaurar primeiro? O que é importante para o negócio? O que eu vou tomar de ação? Eu tenho que voltar a faturar ou eu tenho que colocar o meu site de novo no ar, né? E o que essas pessoas que estão no arrum vão fazer? E como essas tecnologias vão me ajudar a viabilizar tudo, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Um exemplo que eu costumo dar é assim, quando você olha para a indústria, você tem lá uma caldeira e Sim. a caldeira no meio da produção racha. O diretor responsável pela operação daquela planta, ele sabe que ninguém vai lá e vai soldar a caldeira, você precisa de uma nova. Para trazer uma nova, você precisa encomendar, o fabricante vai precisar produzir, vai precisar transportar, chegar lá, instalar, e que aquilo vai, sei lá, pelo menos alguns dias ou semana. Então, o executivo responsável pela operação, ele sabe daquele tempo. Ele tem um cheiro que talvez pode ser que resolva em 4 ou 6 dias, mas ele sabe que não é questão de horas. O executivo de tecnologia, muitas vezes, ele não sabe o tempo que demora para você identificar o vetor zero, conter o vetor zero, conter as comunicações, separar os logs e começar a recuperar de fato a coisa. Então, desde o momento zero ali, institui o War Room para começar a recuperação do incidente, passa-se alguns minutos, algum executivo pergunta, e aí, qual é a expectativa para recuperar? Porque a pessoa não tem ali na consciência dela o tempo que se toma, não sabe se são 10, 15 minutos, é possível em 1 hora ou é possível em 3 dias, né? Então, essa conscientização prévia é muito importante para evitar esse tipo de pressão exacerbada. É claro que eles estão na função deles, cada executivo está na sua função e tem que ficar ali também controlando ali para que não tome tempo a mais. Mas ter essa noção é essencial. E, de novo, esse tipo de pressão complica ainda mais a recuperação com sucesso do incidente. Eu acho que a política e o processo ele tem que estar bem alinhado e bem definido, bem pré-definido. Porque, querendo ou não, a gente não tem só um hamster no mundo de ataque. Então, a gente tem ataque de negação de serviço, cross-site scripting, phishing, etc. Então, eu acho que se a gente tiver políticas, né, e processos pré-definidos e informando como você tem que atuar, um plano no caso, né, como você tem que atuar quando for um ransomware e qualquer outro tipo de ataque, e o executivo ter ciência disso,
Que um ransomware pode demorar de 1 dia a 30 para ser recuperado. O phishing em 2, 3, em 1 hora. Então, ele tendo essa noção, e estando com esse documento em mão, ele bem desenhado, eu acredito que pode auxiliar nessa fase de impacto e de pressão. Opa, eu tenho um documento aqui, tá me dizendo que um ransomware vai demorar X dias. Ou qual é o ataque que é? É um ransomware. Então, eu vou fazer uma pressão, mas não vou fazer tanto porque eu sei que isso foi pré-definido anteriormente. Então, acho que isso é bem bacana também. Nos clientes que vocês atendem lá, quando fala de ransomware, todo mundo tem receio e tem uma gama de ferramentas e soluções para ajudar nesse campo ali. Mas não existe uma única solução para aquilo, né? Então, as pessoas precisam tomar um pouco de decisão ali por onde que vai. Onde que eu tenho a minha maturidade um pouco melhorzinha, que eu consigo segurar um pouco, ou onde que eu estou realmente descoberto e eu preciso subir um pouco a barra ali. Hoje você vê em termos de ferramenta ali, em termos gerais, em todos os clientes, né, tentar generalizar o máximo possível. Sim. Aonde que você vê que os clientes estão menos protegidos em termos de ferramenta, em termos de tecnologia, e onde eles estão mais protegidos? Onde que eles estão investindo mais, onde eles estão investindo menos? Essa é uma boa pergunta, sim. Ótima pergunta. A gente... E cada cliente, a gente tem uma gama de clientes, né? Cada um tem o seu nível de maturidade, né? A gente atende desde um financeiro, né? Varejo. Mas, assim, o que a gente geralmente vê o investimento... O primeiro investimento sempre de toda empresa é o quê? O Firewall. Sempre foi o core, né? O Firewall. Eu preciso de um Firewall, né? Já está enraizado, né? Na linha de, vamos dizer, de principal investimento hoje, você tem Firewall, você tem... A parte de SSE também é um investimento que a gente tem visto um crescimento muito forte. Proteger o acesso remoto, né? E tudo isso devido às demandas que a gente tem visto de transformação digital, né? Trabalho remoto, muitas aplicações distribuídas, então isso vem acompanhando. Mas tem algumas soluções, por exemplo, que são hoje que eu considero assim, essenciais numa resposta a incidente de ransomware, por exemplo, a proteção de DNS, muitas vezes a gente não vê em alguns clientes. Hoje, um dos vetores mais utilizados pelo ransomware é o DNS, né? Ele começa por ali, comando e controle. Então, é um vetor que muita gente não enxerga. É muito utilizado e pouco visualizado. As empresas utilizam muito e não observam os eventos, né? Então, a proteção de DNS eu vejo hoje como uma das principais soluções que poucas empresas investem, né? Com relação a ransomware. Existem várias, né? Outra que é uma solução muito importante, NDR, Network Detect Response. É uma ferramenta essencial hoje para você observar comportamentos de tráfego, ver tráfego anônimo, que é outra solução também que é pouco visualizada, né, por boa parte de algumas empresas. E você falou um negócio que é legal, porque as pessoas elas entenderam ali a evolução do papo de antivírus, vou partir para um EDR, ou seja, eu saí de um estático de assinatura e vou passar a olhar comportamento anômalo na minha máquina com uma outra ferramenta um pouco mais avançada ali. E você não vê caminhando no mesmo sentido, você substituir o IDS por um NDR da vida. Então, assim, muitos dos clientes que hoje eu tenho contato e pares, CISO de mercado, têm dificuldade de avançar nessa agenda de NDR ali, e é uma das coisas que consegue ajudar a detectar comportamento anômalo, mapeamento, escaneamento de rede e tudo mais. Que é como vocês comentaram no começo do papo. Quando criptografa o arquivo, quando o ataque ele é consumado ali e é visível para todo mundo que ferrou, tá todo mundo, a gente está atacado, na verdade, pode ter certeza que o ataque já está acontecendo há 2, 3 semanas. Para mais. Para mais. Então, saber as ações que o atacante está tomando antes de criptografar os dados é essencial para conter a brincadeira já logo no começo. Outra ferramenta que é muito interessante, o ataque de ransomware, né? Como vocês falam, ele entra o paciente zero, ele vai conhecer o ambiente, né? E tem
ele trafega lateralmente. Outro ponto que eu vejo poucas rodas, né, de clientes, executivos, né, CISOs falando, é microsegmentação. Microsegmentação é essencial para segurar um ataque de ransomware. E pouquíssimas empresas pensam em microsegmentação. Geralmente colocam um firewall para fazer, né, o controle, o IPS e IDS entre o data center, mas a microsegmentação, porque né, que eu vejo como um fundamento essencial, dentro de um pilar de Zero Trust, obviamente, ela é esquecida, né? Então, você às vezes tem um servidor comprometido, mas do lado você tem um outro servidor que está no mesmo... né? Um colega, né, como a gente está aqui, eu posso passar para ele esse ransomware. Né? Então, a microsegmentação também é muito importante e pouco investida. É uma ferramenta básica para uma identificação de ransomware, né? E proteção, no caso, seria o Endpoint Protection. Um Endpoint Protection bem configurado e coberto no seu parque de ativos, né? Quase 100%, isso é quase impossível, né? Você ter 100% de cobertura, infelizmente, hoje em dia. Mas ele é uma ferramenta básica que você consegue fazer toda essa proteção de movimentação lateral, entender o que está acontecendo no seu ambiente, nos seus ativos, e também ver, analisar onde foi conectado essas máquinas, esses ativos, né? Porque, querendo ou não, a cibersegurança ela funciona tudo em cima de network, tráfego de pacotes. E, para mim, o NDR é uma ferramenta excelente, sensacional. E, como o Felipe falou, raramente você vê as empresas utilizando. Entendem que vou ficar com o bom e velho IPS, não vou gastar muito dinheiro com NDR, querendo ou não, a solução é uma solução mais robusta e um pouco mais cara. Mas eu acredito que você ter um EDR no seu ambiente bem configurado, com uma cobertura muito boa, e você tendo esse IPS em conjunto e fazendo um trabalho com a equipe de Network Security e também com a equipe de cibersegurança que compete, trata o EDR, eu acredito que você fica bem protegido, porque os eventos são, como é baseado em comportamento, o EDR, você consegue analisar e ver o alerta em real time, né? Você consegue ver o evento ali que aconteceu há 2, 3 segundos atrás. E ele alerta, então tem todo um trabalho por trás, tanto da equipe quanto da própria ferramenta. Então, acho que as empresas que não têm um EDR ou uma microsegmentação poderiam investir um pouco mais no EDR para proteger mais assim, essa parte de ransomware. Como que vocês veem, de repente, uma aplicação maneira aí para inteligência artificial dentro da resposta ao incidente? Aqui, vamos... Como que você acha que tentar complementar aqui? Porque a gente sabe que incidentes, né, tem não só ransomware, mas tem diversos tipos de incidente ali. Sim. Então, por exemplo, o ransomware ele é um incidente de impacto grave, mas tem outros incidentes que acabam trazendo impacto pequeno, baixo ou médio, né? Mas tomam tempo de avaliação. Então, por exemplo, você pegar um ataque de brute force massivo, vai pegar uma base de 3, 4, 10 milhões de usuários e vai ficar fazendo brute force lá na sua aplicação, causando uma aplicação, e isso gera alarme, e o time vai ter que ficar em cima, tem custo operacional, e no geral, muitas das vezes não tem prejuízo, ou se tiver algum vazamento de informação, é vazamento de informação básica. Então, assim, é algo que não dá um prejuízo, mas dá um prejuízo indireto porque o time tem que ficar em cima. Exato. E controlando o caso para ver só onde que consegue reduzir, enfim. Esse tipo de ataque, ele é um ataque que talvez as ações que são tomadas, elas, com uma inteligência artificial conhecendo talvez um pouco mais dos seus insumos, ela pode dar uma visão maior de contenção. Um exemplo, eu tenho ali uma visão que o brute force, para eu reduzir a quantidade de conexões que estão chegando na minha aplicação, eu entro na minha camada do meu firewall de aplicação, mudo ali o meu rate limit, ou seja, mudo ali a largura que eu consigo ter de conexões paralelas acontecendo por um período do tempo, e eu vou afinado. Eu sei que eu não posso apertar muito porque pode afetar a quantidade de clientes que estão acessando a minha aplicação. Exato. Também não posso afrouxar porque aí eu vou liberar demais conexões do cara testando ali e validando a autenticação. Mas, se eu tenho uma ferramenta que consegue coletar durante meus últimos 12 meses
o meu volume de acesso de cliente, e eu sei que em março, por exemplo, eu consigo colocar um rate limit X, em maio eu tenho que mudar porque eu tenho uma outra característica do negócio, pode me ajudar a ser mais preciso. Ou seja, eu estou tomando um brute force, muda para cá, para isso aqui, beleza, fui mais preciso, deu efeito. E aí talvez a war room de 4 horas, ela dure 15 minutos, 20 minutos. Sim. A IA ajudando na otimização de processos. Exato. Mas você não vê Tomada de decisão. Sim, um certo risco, por exemplo, a gente falou de colocar dados na IA. Não tem um risco daí envolvendo uma situação tão delicada e envolver ela no meio disso tudo? Não, porque ela vai perfilar comportamento da sua empresa. Não necessariamente que ela vai saber que a empresa A com o cliente X, Y, Z possui acesso. Não, é a volumetria de acesso dentro da sua ferramenta, do seu firewall de aplicação, ele vai validar data, quantidade de conexão. Data, timestamp e quantidade de conexão. Esse é um dos exemplos. É claro que quanto mais você enriquece de dados a sua IA, mais tem a capacidade de tomar de decisão, mas tem mais risco de você estar expondo mais dados críticos. E aí a gente volta no assunto de apetite ao risco que a empresa decide adotar com a utilização de IA. Então, assim, tem algumas soluções que dá para ser utilizada. Mas hoje, assim, olhando num panorama de incidentes, tirando o Rensor, que é um caso à parte, onde você acha que é o segundo mais complexo, o segundo mais complicado, o segundo que mais tira o sono? Cara, o segundo, tirando o Rensor, o segundo mais comum e que também tira bastante o sono é o phishing, que para mim é o mais fácil de todos, praticamente. O DDoS está ali também, o ataque de negação de serviço, né, o brute force. Mas eu acredito que o brute force, se você, para você conseguir, obviamente, né, você vai conseguir gerar disponibilidade no cliente. Então, a negação de serviço é mais para hacktivismo e etc. Agora, o phishing, ele visa qualquer tipo de pessoa e qualquer tipo de empresa. E ele tira o sono principalmente para a gente, mas para quem foi o atacado, é devido ao fato que a sua vida muda a partir do momento que você clicou no link, né? Então, você vai receber diversas informações, você pode perder os seus dados ali, ou da própria empresa, e principalmente de executivos. Os executivos são as pessoas mais miradas, os alvos mais altos no phishing. Então, acredito que ele é o segundo mais importante assim, para a gente. E você, Bruno? O que você acha? Dos tops ataques, realmente o phishing assim, é impressionante, né? Agora com IA, deepfake, a IA também ajudando a melhorar os textos, né, de phishing que você recebe. Você vê um cenário de IA batendo de frente com IA, né? Você tem uma IA, muitas vezes, uma solução de segurança batendo de frente, né? Mas o top, realmente, assim, de top incidentes que tiram sono, o phishing... O phishing também, ele acaba originando o Rensor, né? Porque você clicou, pode ter Então, o phishing, realmente, ele abre um leque de possibilidades, né? O DDoS também é algo que preocupa bastante, porque ele, assim como o Rensor, ele indisponibiliza os serviços de uma empresa. Então, é um ataque muito preocupante, né? E então você tem esses tipos de ataque realmente são... Todo ataque, né? De novo, né? Desde que a gente começou a falar, né? Que envolve perda de negócio, envolve, né, impacto direto, né, na disponibilidade, tira o sono de qualquer um, né? Seja um DDoS, um phishing. Você também tem, por exemplo, vulnerabilidades, né? Vulnerabilidades conhecidas, né? Que às vezes são exploradas, um Zero Day, por exemplo, que a gente tem visto bastante. É outra coisa que preocupa. E às vezes você não consegue aplicar um patch, porque é uma aplicação legada. Então isso tira o sono de qualquer um. Imagina você dormir sabendo que pode acontecer um ataque numa aplicação que não tem um patch, né? Então eu vejo assim uma escala. São inúmeros ataques, né? Mas eu acho que realmente esses são os mais preocupantes que a gente vê, que incomodam bastante, que eles acabam abrindo um leque de possibilidades para outras vertentes de ataques, né?
O Diogo tocou num ponto interessante, que geralmente o phishing vem endereçado então C-level, certo? Mas, principalmente vocês dois que conversam com muitas empresas, essa não é a camada que deveria ter uma maior consciência e, em tese, não cair num phishing? Sim e não. Sim, porque geralmente executivos, quem tem um pouco mais de experiência, tanto de mercado como de vida, e tem que ter um pouco mais de calma ali para você clicar num link, talvez. Mas não, o mundo hoje tá louco, tá uma loucura absurda, o tempo é dinheiro, então as pessoas não estão ligando não estão ligando para o que estão fazendo. E a preparação também é negligenciada. Então tem muito executivo, por exemplo, que vai para frente de uma bancada, vai fazer uma palestra, vai participar de um painel para falar de seus negócios e que a sua empresa está investindo em tecnologia, e na realidade aquela pessoa usa um notebook pessoal para o trabalho e não tem quem coloca na cabeça dela que ela precisa usar um notebook com a imagem da empresa, com antivírus, com uma série de controles. Já passei por isso. Então, como que você consegue trazer para esse público, de fato, que aquela atitude pode colocar em risco dezenas de milhões que ele mesmo está assinando cheque? Sabe? Então, eu acho que esse trabalho que a gente falou agora há pouco com o CEL sobre conscientização, ele precisa ser exponencializado, porque não basta só a ferramenta, não basta só eu ter um processo de resposta rápida, não basta só eu ter pessoas ali a prontidão para recuperar o incidente, se eu não tenho a consciência que minhas pessoas mais chaves para receber um phishing estão a prontidão só para clicar. É como se fosse um agente interno. O nosso maior público-alvo, acredito que o público-alvo não, mas a nossa principal atividade hoje é a gente linkar o nosso trabalho com o board. Essa é a principal atividade que a gente busca hoje. Por quê? O board, eles estão muito expostos. Isso é um fato. Então, eles estão utilizando diversos e-mails. Os e-mails são públicos, então eles são um alvo fácil. Alguns deles utilizam o notebook pessoal, por tudo que você explicou agora. E esse trabalho que a gente faz é mostrando a avaliação de risco, a perca que ele vai ter. Entrando em parte técnicas com o board, as coisas não andam muito bem. Por quê? Porque eles não têm esse know-how. Eles conhecem, obviamente, mas a preocupação deles é outra. A experiência deles e a cabeça deles naquele momento é outra. Então, você levando essa informação em números e o que pode impactar para o negócio, independente do que acontecer com o notebook dele, com o celular dele, ou com o e-mail que ele cadastrou num evento que ele foi participar, faz com que ele... Opa, peraí. A equipe do Diogo está me trazendo que se eu não prestar atenção nisso ou naquilo, eu posso perder X valores ou meu negócio pode ser impactado. Então, eles começam a ter essa ideia do problema que pode ocorrer. Então, eu acho que linkar a equipe de operação, principalmente a de resposta a incidente, que está ali, né, que são os bombeiros, né, que quando o fogo aparece é o pessoal que está ali na linha de frente, com as informações junto com o board, lógico, né, tem diversas interfaces até chegar ao board as informações, eu acho que é bem válido para evitar esse tipo de situação. Mas a gente falou muito de medo aqui, Bruno. Eu queria virar um pouco ali, trazer um pouco outro aspecto. A gente fala que realmente conter um incidente muitas das vezes é um ato heróico, porque muitas das empresas não têm condição ótima de prevenção, não tem contenção, ou seja, não tem ferramenta para conter, para monitorar, não investe quase em campanhas, em políticas, etc. E as pessoas, quando conseguem ali do time de segurança conter o incidente, são, assim, um motivo de orgulho até interno, né? E eu queria dar um pouco entender um pouco, assim, do ponto de vista de quem resolve, né? O time você, Diogo, com o seu time. Conta pra gente, não precisa entrar em detalhes do incidente em si, mas
qual que é a sensação ali que o time tem, você tem, quando você pega um incidente de média complexidade para cima e o time consegue resolver? Qual é a sensação assim? Resolvemos, contemos. E aí? Essa sensação é legal. Nós tivemos alguns casos no ano passado, alguns não, foram 2, né? Que aconteceram tanto no Brasil quanto em outro país da América Latina. E nós fomos acionados na parte, óbvio, sempre acontece de madrugada, nunca durante o dia, sempre é quando você está descansando, dormindo, enfim. E nós fomos acordados, estamos com a suspeita XYZ. Ok, vamos analisar. E analisamos, a suspeita se concretizou, era mesmo um problema. E o legal é que quando você tem um time engajado e que gosta disso, eu saía ligando para todo mundo, tipo, liguei para umas 3 analistas assim, falei, rapaziada, temos um problema X, YZ, assim assado, e estão esperando a gente, e o War Room tá muito grande, e vamos nessa. Os caras, Diogo, vamos aí, o que você precisa? Já acordaram, já ligaram o notebook e etc. E fizemos um trabalho praticamente durante uns 20, 25 dias. E cada dia era uma vitória. Porque você vai mitigando, você vai analisando e você começa, nós que somos as defesas do Blue Team, né? Você começa a analisar, não, aqui você não vai passar não, aqui não. Aí você começa a ver as logs assim, você fala, tentou de novo. E você fica, não. E começa a juntar o time, cada um na sua especialidade. E quando você conclui que você vê que o ambiente está todo seguro, que não tem como mais fazer aquele tipo de ataque, você utiliza o seu Red Team ou alguém especializado que faz esse tipo de pen test ou varredura interna. Ele fala, cara, aqui a gente não consegue explorar mais nada. Para mim, principalmente, que já estou um bom tempo e adoro o que eu faço, é bem gratificante. Porque muitas pessoas não conhecem mais ou menos o que você faz. E qual que é o principal objetivo de você ter uma equipe de resposta a incidente numa empresa? Muitas empresas, como o Felipe falou, não têm isso. Eles têm um SOC que faz o trabalho de resposta a incidente, porque de pequena e média empresa, eles não têm o recurso para ter uma equipe dedicada de resposta a incidente internamente. Então, você tem esses parceiros, né? E quando uma empresa tem essa equipe que você pode acioná-la a qualquer momento e fazer esse trabalho, é bem gratificante, assim. Mas quando termina, você vê o relatório, você fala, caramba, passamos por tudo isso e deu tudo certo. Pra gente é bem legal, cara. Bem legal. Que legal. Eu acho sensacional. Você sabe de algum relato de algum cliente ou você já passou por alguma situação assim? Eu vim dessa área de Blue Team também. Pô, sério? Que legal. Então você tem história. Tem algumas. Não, mas realmente assim, de fato é muito gratificante a gente conseguir responder um incidente e você ver que aquilo que você está protegendo, que é o bem, né, que é a empresa, que é o negócio, você consegue... o time fica muito feliz, né, engajado. E outro ponto muito bacana é a maturidade que o time começa a absorver com isso. Né? A maturidade. A gente cria casca, né? Depois de sofrer alguns incidentes, você vê você já consegue ter a sinergia com o time, você consegue coordenar as atividades ali dentro, né? Cada um com obviamente sua responsabilidade, mas o time já está mais maduro, já consegue ter uma resposta sinérgica, né? Com todo esse conhecimento obtido depois de alguns incidentes, né? A analogia que todo mundo usa é que o time de resposta a incidentes são os bombeiros da empresa, né? E o bombeiro, quando ele tá num prédio em chamas, quando ele salva uma pessoa, quando o cara desce do prédio, ele para na ambulância com a pessoa tá viva, o cara é sensacional. É uma analogia que, pelo amor de Deus, não tem como a gente comparar. Sim. Mas dentro do nosso trabalho é bem legal. Gratificante. É bem gratificante. Muita gente não tem muita noção, né? O que tá dentro de um incidente, mas eu já vivi um exercício de resposta a incidente, mas é um exercício, não um incidente em si, nesse caso, em que tinha só executivos lá dentro. E uma das pessoas, ela estava à frente de uma multinacional quando teve um impacto muito grave por ransomware. E nesse momento, quando ela tinha que ler o papel lá e dizer um pouco da reação,
a gente percebia que no vídeo a pessoa mudava até a respiração e depois ela contou numa outra agenda que o comportamento dela foi daquele jeito porque na hora ela lembrou, ela teve memória afetiva do que ela sentiu quando ela passou por aquele incidente de verdade. Então, um incidente, quando ele é grave, seja ransomware ou qualquer outra natureza que impacte o negócio que você entra de cabeça ali para resolver, ele vai te marcar para sempre. Então, esse depoimento eu lembro que foi muito, muito forte, assim, e é legal para os executivos que estão na audiência entender que se entregue na resolução, você vai lembrar para sempre e valorize o time. O time está sentindo emoção quando está resolvendo o seu problema. Exato. E participe do exercício de resposta a incidente. Isso é bem importante. Diogo, se você não quiser responder essa... Tava demorando. Qual a frequência desse tipo de incidente? Demora? Você vê, olhando para o mercado, pessoal, acontece sempre? Tem muita empresa sendo atacada e passando por isso? Ou não? Incidente no modo geral, que tem que responder todo o time junto. Você fala em... Essa hora o time do Diogo está resolvendo. Você fala em incidente concretizado que concretizado, não tentativa de ataque. Porque tentativa de ataque é toda hora. É toda hora, sim, isso é fato. A gente tem o Brasil focado o tempo inteiro. Né? Por segundo. Mas assim, a resposta a incidente, incidências de graves, depende da empresa, cara. Depende do segmento. Mas isso acontece bastante? Vocês veem... Acontece. Porque a gente divulgar não é tanto, né? Então, são poucos casos que se tornam públicos, né? Eu acho que o Tomé vai conseguir responder melhor que eu. Mas existem incidentes que são divulgados e aqueles incidentes que não são. E a maioria, obviamente, não são divulgados. Devido ao fato de você ter que prestar esclarecimentos para os órgãos, passíveis de multa, passíveis de perca de valores da marca, do segmento, enfim. Então, alguns infelizmente, são mencionados na mídia porque a pessoa que conseguiu explorar aquela brecha, ele entrou em contato e colocou no ar e falou, aconteceu isso com a empresa XYZ, e a partir do momento que eles começam a pesquisar, ver que aconteceu de verdade. Mas eu acredito que, as empresas recebem muitos incidentes assim com uma frequência não muito grande, mas com uma frequência considerável. Eu costumo correlacionar a quantidade de dados pessoais que aquela empresa manuseia. Então, eu acho que empresas de varejo, elas têm muito mais dados pessoais por conta dos bancos, empresas do ramo de saúde, todas elas atraem muito mais ataque por natureza porque elas carregam muito mais riqueza de dados. Exatamente. Então, grandes indústrias, por exemplo... Elas sofrem ataque? Sofrem ataque. Aliás, fica uma recomendação de um filme do caso Stuxnet. Para quem quiser conhecer um pouco de impacto em ambiente industrial e como é que funciona esse mundo de ataque em IoT e OT. Mas é muito pouco. Comparado às outras indústrias, ao varejo principalmente, bancos e setor de saúde, é infinitamente menor. Eu ia fazer um gancho sobre os dados, né? Os dados são o novo petróleo. Né? Então, por que o ransomware ele é um ataque que acontece tanto? Porque ele é extremamente lucrativo. Então, por quê? Os dados, né? Você encripta aqueles dados, a empresa... Imagina, você ter dados, né? Como você falou, dados de saúde, muitas vezes encriptados, que podem ser vazados. Isso é um ouro, né? Na mão de um atacante. Então, por isso que... o ransomware ele continua muito disruptivo nesse sentido, né? Ransomware as a service, quem imaginar que você pode eu ia falar isso agora. Contratar um ransomware como serviço, você tem um suporte dedicado, você é um afiliado igual assinar um Netflix, por exemplo. Né? Então, e pagamento em Bitcoin, que é muito difícil de rastrear. Então, os dados hoje, né, como são o novo ouro, né, ele acaba sendo... As empresas realmente, de fato, que têm em poder, né, esse tipo de dado, ela acaba sendo um alvo muito, muito recorrente. E não só em grandes empresas. Agora, tem um incidente que eu posso contar. Lá, hein? Incidente que eu posso contar, lembrei agora. Chegamos lá. Vem a polêmica, hein? Tem um amigo que aconteceu com um amigo de um amigo meu. Trabalha comigo, o rapaz trabalha comigo. A empresa dele sofreu um ransomware. A empresa dele é uma gráfica, cara. Uma gráfica pequena, só que atendia muitos clientes assim, de médio e grande porte.
e criptografaram a basezinha dele do computador que fica lá embaixo da bancada, só que tava todos os dados de toda a empresa, todo o trabalho dentro daquele HD. E aí a primeira pergunta que esse meu amigo fez pro amigo dele, falou, tá, mas onde está o backup do seu computador? Aí ele respondeu, mas o que seria um backup? Então, ele tem uma gráfica que atende médias e grandes empresas, pegou esse HD, levou na Santa Efigênia para ver se conseguia recuperar, mas não conseguiu, não sei o desfecho, se ele fez esse pagamento ou não, mas a gráfica ficou indisponível por um bom tempo. Você quer saber um setor que está sendo bastante atacado por ransomware? Agro. Agro? Agro. Não tem muito dado pessoal, mas tem muito dinheiro. Então sabe que exatamente, é verdade. sabe que ali quando explorado, principalmente tem muitas empresas do tech agro que estão começando agora que não podem ter problemas de reputação porque senão perde mercado, é um mercado muito fechado. E essas empresas elas acabam sendo atacadas e tem que pagar, porque se for para mídia ou se for para virar público, perde mercado. Clientes também do agro têm ali casos de impacto de produção de vegetais, impacto de produção na linha de corte e tudo mais, e está acontecendo com certa frequência. Só que do outro lado, você vê uma camada executiva que tem baixíssima conscientização de tecnologia, não é nem de segurança. Então, é muito complexo isso e a gente vai ouvir falar, infelizmente, a gente vai ouvir falar muito do setor de agro sendo atacado. Você mencionou um setor e outro setor que cobri bastante, cheguei a fazer algumas entrevistas e que me surpreendeu, de certo modo, foi a saneamento. O que acontece? O hacker vai lá, ataca a usina e todo o controle, tanto de, por exemplo, pHD da água, está dentro de um computador. E o hacker ele pode manipular tudo isso e afetar a água de uma cidade inteira. Então, uma cidade pode ficar sem abastecimento de água, porque ela teve um ataque hacker. Aqui no Brasil, a gente está muito ambientado com a questão no Estado. Então, tem uma empresa que cuida, então é uma empresa que tem muito dinheiro. Agora, nos Estados Unidos, tem um problema muito sério, cara, que é muito municipal. Então, elas não têm esse dinheiro, toda essa verba para investir em cibersegurança. Então, eles têm um problema sério lá, porque justo geopoliticamente é um país muito visado, então você poder parar o abastecimento de água deles é algo muito interessante para hackers de diversos países, e eles têm esse problema, porque como que ele vai investir em cibersegurança se ele abastece uma cidade de 40 mil habitantes? Esse meu abastecimento, eu não tenho esse dinheiro todo para investir. Então eles estão com um problema muito sério lá, viu? É uma situação complicada. A gente está chegando aqui pro final do nosso episódio, eu queria saber de vocês três. A gente falou muito dessa questão do War-Room e dos ataques, né? Eu queria que vocês dessem um conselho aí para os CISOs que estão acompanhando a gente aqui. Por favor, comenta. Eu não sei o que conselho eu te daria. Pode... Bom, eu vou começar, então. Por favor. Joguei a bucha em vocês. Ali, quando a gente fala de resposta, né, a incidente, e o ransomware, que a gente falou bastante, é um dos mais graves ali, mas se tem ali uma recomendação para a camada executiva, para os meus pares CISOs de mercado, é que não tenha medo de dar o primeiro passo em trazer essa realidade para dentro da empresa e a necessidade de tratar isso de forma estratégica. Então, entender, por exemplo, chegar na camada executiva e falar, vamos entender que a partir de hoje a gente está atacado? Não, mas a gente não está. Não, vamos fingir que está. Qual que seria o passo agora? A gente está preparado? Não está. A empresa não está preparada. Então vamos tomar o primeiro passo para a gente entender o que é esse choque. Vamos colocar para todo mundo, dividir a bola e começar a fazer esse trabalho de base, esse trabalho de governança, de incidente, ser muito pré-incidente. Essa é a minha principal recomendação com esse tema, porque hoje em dia pequenas empresas não têm condição, porque não tem orçamento. Médias empresas acabam tendo um certo grau ali de ferramenta
grandes empresas têm mais ferramenta, mais pessoas, um pouco mais de conscientização sobre processos e, de certa forma, a coisa está escalonando. Mas não existe estratégia para se tratar isso. Não. Então, o Diogo comentou um pouco mais cedo que é uma dificuldade enorme conectar esse mundo de resposta a incidente com o board. Então, na cabeça do board, eu estou pagando ali e estou assinando cheque para a ferramenta, estou assinando cheque anual aqui para pessoas e está resolvido o meu problema. Não pode ter incidente, não é isso. Então, se você tem uma estratégia de quanto que eu tenho de apetite ao risco definido, então eu entendo que eu posso ter incidente ou não posso ter por nenhuma forma incidente. Qual é o meu apetite aqui? Tá claro para todo mundo? Tá claro. Tá claro que a gente pode ter incidente? Tá claro. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, já que a gente sabe quanto que a gente pode suportar aqui de incidente, qual é o investimento que a gente vai fazer? Ah, a gente não tem muito investimento, então a gente vai ter que aumentar o apetite ao risco, vamos discutir, e tudo volta em torno da estratégia de negócio que se tem. Então não tenham medo de levar essa discussão para dentro de casa, para os executivos superiores. Puxa essa conversa, vamos falar sobre apetite ao risco e dividir a bola, que todo mundo sabe exatamente o que pode acontecer? Sabemos, ok. Metade do trabalho já andou. Eu ia mencionar sobre CISO, né? A gente vê hoje o movimento dos CISOs participando do conselho da empresa. Para traduzir essa linguagem técnica, essa linguagem de dor, necessidade do time para o lado executivo. Então o CISO tem esse papel hoje, né? E nas recomendações que a gente fala, né? Trabalhos de conscientização de usuários são sempre importantes, né? A cultura da empresa voltada à melhor utilização dos recursos tecnológicos, isso é muito importante, né? Arquiteturas de segurança integrada, onde você consiga orquestrar, né? Coordenar todas as ferramentas que você investiu, como você falou, né? Às vezes estão assinando o cheque, tem um incidente, mas está uma ferramenta parada, ela não está sendo utilizada, mas a gente tem que tirar proveito de tudo. Então, uma arquitetura de segurança integrada, né? Porque segurança é em camadas, né? A gente faz algumas analogias, né? Muito famosa, por exemplo, da cebola, né? Que são várias camadas, né? da segurança. Então, com uma arquitetura de segurança integrada, você pensando em todas as camadas, todos os possíveis vetores, né? Trabalho de conscientização, esse trabalho executivo de você levar para a alta direção, traduzir essa linguagem técnica para o negócio é essencial hoje no papel de um CISO, né? Eu acredito nisso também. Eu acredito que o CISO ele tem que fazer uma parceria com o negócio. O CISO ele tem que ser aquele cara que o negócio quer implementar algo novo ou rever alguma tecnologia, ou rever o próprio andamento do negócio. O CISO ele tem que ser o braço direito do negócio. Ele tem que estar lá para traduzir todo esse risco que o Felipe bem mencionou e traduzir também a conscientização para o negócio, não só para os usuários da companhia num todo, mas informar para o negócio, falar, o risco é X, Y, Z, a segurança da informação está aqui para isso e a gente precisa trabalhar em conjunto para que o negócio ande da melhor forma. Eu acredito que você tendo todas as tecnologias de ponta do mercado, eu estou 100% protegido. Ninguém está 100% protegido e nunca vai estar. Então, você levando para o negócio essa informação de que, vamos trabalhar em conjunto, temos as ferramentas top de linha do mercado, mas precisamos que o negócio atue junto com a gente, entendendo os riscos, entendendo como a gente pode fazer com que o negócio trabalhe da melhor forma e da forma mais segura, a gente só tem a ganhar e faz com que o board esteja mais perto também da equipe de cibersegurança, né? Que é a parte que fica perto ali da tecnologia, da infraestrutura e onde o negócio está em execução, digamos, diariamente, né? Boa. Perfeito, pessoal. Eu queria agradecer a participação de vocês dois aqui no podcast de hoje e espero poder revê-los em próximas entrevistas. Obrigado, Foi Bruno. um prazer. Obrigado, Diogo. Eu que agradeço a presença. Eu falei que o episódio está imperdível. Se eu fosse vocês, voltava desde o começo, assistia de novo. Rebobinava, não é? Rebobinava. No último episódio eu falei rebobinar, eu entreguei a idade, cara. Mas eu acredito que tem muitas pessoas que não sabem o que é rebobinar. Então, pois é. Muitas pessoas. Essa é a Soprar a salvação. fita. A caneta na caneta. cassete, rebobinando ali, bem legal. Boa. Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência, obrigado pela presença. Obrigado, Bruno. pessoal, pelo Obrigado. convite.